Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, a você, meu irmão, meus irmãos aí da Primeira Igreja Batista do Jardim São Francisco, Igreja de Cristo, que se reúne ali, né, no Jardim São Francisco, na PIB do Jardim São Francisco. E a vocês um grande abraço, né? Apesar de não poder estar nos reunindo, mas estamos aqui sempre juntos, né? E almejando e desejando, né? Pedindo a Cristo Jesus que em breve nós possamos nos reencontrar, poder nos abraçar fisicamente, né? Pessoalmente. E também a todos que possam ouvir, né? Ouvir esse vídeo. A congregação ali no Jardim Elizabeth também, um grande abraço a todos vocês aí. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês sempre. Nesse tempo de incertezas, né? Tempo de pandemia, tempos de nos cuidar da saúde, tempos de guerras, né? Tempos de terremotos. Estamos vivendo aí, até as pessoas que não creem em Deus, não creem na sua palavra, dizem que estamos vivendo tempos apocalípticos, né? Então, são tempos de muitos acontecimentos, e Jesus anunciou isso no seu sermão profético, né? De coisas que iriam acontecer nos finais dos tempos. E algumas coisas são que nós estamos vivendo, né? Enfermidades, né? Terremotos. Hoje está todo mundo preocupado, focado no vírus aí, nessa pandemia, mas muitas coisas estão acontecendo também, né? Terremotos, sinais no céu. E uma das coisas também que Jesus falou que iria acontecer seria a apostasia. E são coisas que caminham juntos, porque são acontecimentos, né? Catástrofes, enfermidades, incertezas, e ao mesmo tempo também a apostasia. A apostasia que quer dizer, né, no grego, apostasia, ou apostase, que quer dizer afastar-se de, ou abandonar, né? E bíblica, né, biblicamente é afastar-se da verdade de Deus, da Bíblia. E aí nesse tempo nós estamos vivendo realmente muita apostasia da pessoas que se dizem cristãos, pessoas que se dizem crer, pessoas que estão negando a fé ou distorcendo a fé. E aí, em tempo de incertezas, nós precisamos termos o cuidado de nos aproximar de Deus. Muita gente busca Deus nesse tempo, busca um socorro, busca uma solução. Alguns questionam onde está Deus, se Deus existe, por que está acontecendo isso, né? E aí vem a questão da apostasia, que é do afastar, das pessoas ter a tendência também de negar a fé em Deus ou de distorcer essa fé. E aí hoje eu quero compartilhar com você um pouco da palavra de Deus, com um tema em que a palavra de Deus nos molda e nos garante, nos direciona como vencer esse tempo de crise, como vencer essa batalha, como vencer as incertezas, né? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, né, no capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, ou seja, alguns abandonarão a fé. E aí, hoje nós estamos vivendo um pouco isso, né? Que é cada um estabelece, né, a sua forma de viver, o seu jeito de viver, e sendo que Deus deixou, né, um manual de instrução, que é a sua palavra, e muitos têm abandonado esse manual de instrução, têm abandonado a fé ou têm distorcido a fé. E então eu quero compartilhar com vocês como agradar a Deus nesse tempo. Tempo de incertezas, tempo de que se levantam os falsos profetas e aqueles que abandonam a fé, aqueles que distorcem a fé, né? Aqueles que não pregam a verdade de Deus. Então, quero compartilhar com vocês como nós devemos agir nesse tempo de incerteza. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre a questão da fé. Nesse tempo nós precisamos ter fé, né? Acreditar, porque a primeira coisa que
a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ter fé. Esse é o primeiro passo para vencer a crise, vencer toda e qualquer situação. Vou ler aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o primeiro passo que você e eu, né, precisamos ter nesse tempo é fé, e fé em Deus. É necessário, o texto diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que nós precisamos observar bem isso? Ter fé, em primeiro lugar, da existência de Deus, que Deus existe. Sem isso é impossível agradar a Deus. O texto está dizendo que quem dele se aproxima, né, quem se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe e que é recompensador, né, é galardoador, recompensa aqueles que o buscam. Por que a importância disso? Porque hoje, com a apostasia, alguns têm deixado de ter fé em Deus. E às vezes procuram viver uma vida pautada na relatividade, que tudo é relativo. Nos últimos anos aí, eu tenho visto alguns falsos profetas, pessoas que têm desviado da fé, né, têm apostatado da fé, em tempo de apostasia, pregando um evangelho que é possível uma pessoa agradar a Deus sem ter fé. E a Bíblia está dizendo aqui que é impossível alguém agradar a Deus sem ter fé. E às vezes se apega às ações da pessoa. Às vezes uma pessoa não crê em Deus, é ateu, né? Eu tenho visto aí alguns exemplos, nós temos visto isso, né? E essa pessoa morre e alguém diz assim, ele não acreditava em Deus, ou ela não acredita em Deus, mas fazia muita coisa boa, fazia boas obras, fazia coisas, né, que muitos que crêem não faz. Mas, meu amigo, o texto está dizendo que por mais que a pessoa faça, ele pode fazer boas obras, ele pode fazer boas ações, mas se ele ter fé em Deus, que Deus existe, ele não vai agradar a Deus. E, portanto, não pode se aproximar de Deus. Não tem como. E aí entra a questão do falso profeta, da apostasia, alguém pregar um evangelho que diga que talvez um ateu possa sentar na mesa de Abraão, com Abraão, Isaac e Jacó. E um que às vezes diz que tem fé, mas por que não fazem, não dá um bom testemunho, não sentará. Aquele que diz que tem fé, mas não tem obra, Tiago diz, né, que a fé sem obra é morta. Então não adianta também a pessoa dizer que tem fé e não viver essa fé, não ter obras da fé, que vem da fé. Mas, por outro lado, pior ainda é quem faz obras sem a fé. Ora, se a fé sem obras é morta, quanto mais a obra sem fé. Viver fazendo as coisas, poder fazer, mas não crer que Deus existe. Isso não vai agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Então o primeiro passo é que tenha fé que Deus existe. Então, o primeiro passo aqui nesse tempo, né, Deus nos convida a acreditar que Ele existe, que Deus existe, apesar de tudo isso, Deus existe. E, portanto, não se iluda com um falso ensinamento ou com uma falsa atitude em que pensando que fazendo bem, né, fazendo boas obras, vai agradar a Deus sem fé. Deus deseja, por que mesmo fazendo boas obras, mesmo fazendo boas ações, mas sem fé não agrada a Deus? Porque as obras, boas obras, são obrigações nossas, do ser humano. Deus nos criou para fazer as boas obras, para sermos pessoas boas,
mas o homem se afastou de Deus. O homem se desligou de Deus, perdeu a comunhão com Deus. Então, quando nós alguém faz uma obra, faz boas ações, sem crer em Deus, sem ter fé em Deus, ele está fazendo o quê? Para a sua própria recompensa. Diante dos homens está sendo bem visto, mas diante de Deus aquilo não vai servir de nada, né? Porque ele está fazendo para a sua própria recompensa, ok? Então o primeiro passo é esse. Nesse tempo de incertezas, tempo de dúvidas, né? E de aflições, e pessoas ficando desempregadas, pessoas morrendo, pessoas doentes, volte-se para Deus, procure agradar a Deus. E o primeiro passo para agradar a Deus é ter fé que Ele existe. Que Ele existe, quem se aproxima dEle precisa crer que Ele existe, que é galardoador, ou seja, que quem crer nele, Ele vai recompensar essa fé. Então não tente chegar até Deus sem ter fé, né? Ou não pense que alguém que viva nesse mundo sem crer que Deus existe, pode fazer o bem que fizer. Quando ele partir para outra vida, ele não vai poder se encontrar com Deus, né? Porque se ele não creu que Deus existiu, aquilo que ele fez de nada valerá. Valerá para as pessoas aqui, para esse mundo, mas para a eternidade de nada valerá, ok? Então, é necessário que o homem creia, tenha fé, né? Hebreus também 11, Hebreus 3, versículo 12, diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ou seja, só o fato da pessoa não crer em Deus, ele já tem o coração perverso. Então, não existe alguém que faça o bem que agrada a Deus sem ter fé. Porque só o fato dele não agradar a Deus, dele não ter fé, aliás, só o fato dele não ter fé, ele já não está agradando a Deus, ok? Depois, a palavra de Deus vai nos dizer que é preciso ter fé que Ele existe. E, em segundo lugar, é preciso ter fé no meio como se pode chegar a Ele. Fé como meio para chegar até Ele. Em primeiro lugar, fé que Deus existe. Se alguém quer agradar a Deus, precisa ter fé que Ele existe, né? Em segundo lugar, ter fé para chegar até Ele. A fé como meio para chegar até Ele. O que para Deus mostra, João capítulo 6, versículo 28 e 29, diz assim: então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Ó, crer naquele que Ele enviou. Ou seja, como que nós podemos fazer boas obras para agradar a Deus? Qual é a boa obra verdadeira que agrada a Deus? É ter fé naquele que Ele enviou. Quem foi que Ele enviou? Jesus Cristo. Então, fé que Deus existe e fé naquele que Ele enviou. Isso é obra que agrada a Deus. A obra que agrada a Deus é ter fé em Jesus. No próprio Evangelho de João também, no capítulo 14, versículo 6, é bem conhecido esse versículo, diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nesse tempo é necessário, né, a verdadeira atitude que agrada a Deus é crer no único meio de chegar até Ele. O único meio de voltar a ter comunhão com Ele. Porque Deus nos criou para ter eternidade, viver eternamente com Ele. Mas o pecado fez com que o homem se separasse de Deus. A Bíblia diz que todos os pecados separados estão da presença de Deus. Mas Deus providenciou, no seu infinito amor, no seu grande amor, Deus providenciou o meio para que o homem pudesse voltar a ter comunhão com Ele, a se religar com Ele. Aí aqui entra outra questão de apostasia, de ensinamentos errôneos, né? As pessoas hoje falam assim que Jesus nunca pregou religião. Então, as pessoas se apegam a isso, né?
como forma de justificar o fato de não querer se aproximar de Deus, de não querer servir a Deus, de não ter uma vida, né, dentro dos padrões bíblicos, dentro dos padrões divinos, aí diz assim, não, mas Jesus nunca pregou religião. Sim, será que Jesus realmente nunca pregou religião? O que é religião? Religião no latim, a palavra, né, religião é religare, que significa atar novamente, religar, fazer uma religação. Na Bíblia isso significa o quê? Religar a humanidade a Deus, o homem a Deus, porque o homem está separado de Deus, desligado por causa do pecado. Então a religião, ou seja, é aquilo que religa, que ata novamente, né, que vai unir novamente o homem com Deus. Então logo, Jesus realmente nunca pregou uma religião, religião como instituição. E ele nunca pregou porque ele é a própria religião. Ele é o único meio de religar. Ou seja, religião é religar, atar novamente, unir novamente. O homem está separado de Deus e Jesus é a própria religião, o único meio de religar a Deus. Ok? Então, religião não é uma instituição, não é uma organização, né? Mas é o meio de religar a Deus, que liga a Deus. Então, Jesus é a própria religião. Jesus é o único meio de religar a Deus, de unir o homem a Deus. Então você precisa primeiro crer que Deus existe e, em segundo lugar, crer nesse meio de chegar até Ele. E que o único meio que se chega até Ele é Jesus Cristo, é a fé em Jesus Cristo. Né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele precisa acreditar que Jesus não pregava religião, porque realmente não é uma denominação, né, uma instituição, ou qualquer coisa que vai levar o homem a Deus. Nem as suas obras vai religar a Deus. O único meio de religar a Deus, de ter comunhão com Deus, de agradar a Deus, de chegar até Deus, é Jesus Cristo. Né? Ele ainda, o apóstolo Paulo, né, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, o único meio de se voltar para Deus, de chegar até Deus, é através de Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo. As obras, quem faz boas obras, não leva até Deus, porque as obras apenas dá glória para o homem. É uma pessoa boa, olha, fez isso. As obras são obrigações nossas. Aquele que tem fé precisa fazer as obras, não para chegar até Deus, mas simplesmente de uma forma natural. Né? Então, o único meio de se religar, de voltar, então a religião que Jesus pregou é Ele, e Ele deixou isso com muita firmeza, com muita categoria. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê não tem. Então essa é a forma de se religar até Deus, através da fé em Jesus Cristo. Então, nesse tempo, né, a única forma, e em qualquer tempo, esse tempo que a gente está vivendo, tempos de incertezas difíceis, né, nós precisamos ter fé que Deus existe e que precisamos nos aproximar dele. E que a única forma de nos aproximar dele, de chegar até ele, é através da fé em Jesus Cristo. Fé que Deus existe, fé que nos aproxima dele, que leva até ele. Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio dele. E também é tempo de crer, de acreditar que Deus existe, que Ele providenciou o meio de chegar até Ele, que foi Jesus, sendo Ele mesmo, se fazendo homem, vindo ao mundo, morreu na cruz, derramou seu sangue ali, né? E ressuscitou no terceiro dia, e hoje quem crê chega até Deus, vai até Deus, o único meio de chegar até Deus é Ele. E a fé também na proteção dEle, que Jesus ressuscitou, está vivo, e que nos garante a sua proteção. Mesmo nesse tempo difícil de incerteza, acredite que Deus está conosco. E Jesus, se você crê em Jesus, Jesus está presente e vai cuidar de você. Muita gente nesse tempo, mesmo dizendo que crê em Deus, que crê em Jesus, mas nesse tempo difícil começa a se afastar, a desanimar,
ter, assim, tristeza, desânimo, né? Não acreditar que pode vencer. Então precisa crer que Deus não nos abandona, acreditar na proteção de Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Isaías 41, versículo 10, ele diz assim, ó, Deus falando: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então Deus está conosco. Nesse tempo, levanta a cabeça, erga a cabeça e saiba que Deus não nos abandonou, não te abandonou. Deus não abandonou o mundo, as pessoas. Creia que Ele existe, creia que Ele providenciou o meio de chegar até Ele, que é através de Cristo Jesus, da fé em Cristo, e que Ele está cuidando de nós. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque que tenha Ele como seu protetor. Né? Mateus 28, 20, a última parte, ele diz, dá as instruções aos seus discípulos, ele diz, olha, vão, né, e no final, no versículo 20, ele diz, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus diz, olha, vão, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas essas coisas. E eis que eu estou convosco até o fim dos tempos. Então Jesus está conosco nesse tempo, que você possa acreditar em Deus, acreditar que Ele providenciou o meio de chegar até Ele, de agradar a Ele, o único meio de agradar é a fé, e que Ele está cuidando de tudo. Que você possa confiar em Jesus Cristo, confiar em Deus. Jesus ressuscitou e está vivo, e que Ele não nos abandona. Em Hebreus 13, 5 também, diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, nesse tempo de enfermidades, dificuldades, de incertezas, você precisa ter essa consciência. Em primeiro lugar, que nada que façamos sem a fé em Deus vai agradar. O único meio, se você tem tido boas ações, boas atitudes, mas se não acredita em Deus, não crê que Deus existe, nada do que você está fazendo vai servir para nada, vai servir de nada. Não vai para a sua eternidade, você só vai adquirir ali resultado disso que você está fazendo para esse mundo. Para as pessoas olhar para você e dizer, olha, é uma pessoa boa, é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa que cuida dos outros, né? É uma pessoa de bom coração, de boa atitude. Mas para a eternidade nada disso vai servir, se você não acreditar em Deus. Faça as boas obras, tenha boas ações, mas acredite em Deus, porque senão só fazer as boas ações sem crer em Deus é impossível chegar até Ele, é impossível agradar a Ele. E fazendo assim, creia em Jesus Cristo, o único meio que nos liga a Ele, a única religião, verdadeira religião, que verdadeiramente religa, que reúne, né, que ata novamente, que une novamente o homem a Deus, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, homem que sofreu na cruz, derramou sangue na cruz, e aquele sacrifício foi suficiente para nos religar até Deus. Então esse é o único meio do homem chegar até Deus. Nenhuma outra religiões, de instituições, de denominações, somente Jesus é que é a verdadeira religião, que liga até Deus. Então precisa ter fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício. E por último, acreditar que Deus está conosco, Deus cuida de você, que Deus protege, que Deus providencia todas as coisas. Então nesse tempo, que você possa confiar em Deus, que você possa acreditar, possa confiar no cuidado de Deus, na providência de Deus. Não desanime, não se apavore, não tenha medo. Deus está cuidando de todas as coisas. Coloque a sua fé em Deus e em Jesus Cristo. E tenha, né, atitudes que realmente venham te animar. Jesus está cuidando de você. Coloque a sua fé nele. Que Deus te abençoe, que Deus possa renovar suas forças. Creia nele. Jesus é o único caminho, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que nesse tempo, que você não fique desesperado, que você não entre em depressão, que você não entre em desânimo, mas confie tão somente em Deus e saiba que Ele está no controle de todas as coisas.
Que assim você possa ter uma semana abençoada, uma semana feliz, vitoriosa. Que Deus te abençoe e que você possa, se você ainda não acredita em Deus, não confia em Deus, se voltes para Deus, agrade a Deus. E a forma de agradar é tendo fé. Fé que Ele existe, fé que o único meio de chegar até Ele é Jesus Cristo e fé que Ele está cuidando de você nesse momento, que Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Agora, Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, cada um que está ouvindo, Pai, e que renova as suas forças, Pai. Quero aqui também, Senhor Deus, pedir que o Senhor esteja despertando as pessoas para não se enganar com os falsos profetas, com aqueles que ensinam, Senhor Deus, que não precisa crer em Deus, não precisa de religião, ou seja, não precisa de se reunir com outras pessoas, mas pode viver a sua vida de qualquer jeito. Não, Senhor. Que o Senhor esteja despertando ao povo nesse tempo, a cada um, Senhor, a se voltar para o Senhor, a acreditar no Senhor, a crer em Jesus Cristo, o único meio de salvação, de chegar até o Senhor, e a crer que o Senhor está cuidando de todas as coisas, Pai. E que assim possa ter o desejo também de ter comunhão com os outros irmãos, com outras pessoas, com um grupo, com uma comunidade local, um grupo de cristãos local, Senhor, para que assim possa realmente mostrar o amor do Senhor através da unidade, da união com outras pessoas, Pai. Abençoa, guarda, protege o teu povo, Senhor, e aquelas pessoas, Pai, que nesse momento estão sofrendo com com essa enfermidade, Senhor, Pai, cura, Senhor Deus, restaura, Senhor, fortalece, Senhor Deus, aquelas pessoas que têm perdido entes queridos, que o Senhor esteja confortando, consolando, Senhor Deus, e que seja um tempo, Senhor Deus, que o Senhor possa fazer um grande mover, que haja um grande mover do Teu Santo Espírito na nossa nação, no nosso povo, Senhor, que assim as pessoas possam verdadeiramente acreditar que o Senhor existe, acreditar em Cristo Jesus, acreditar na vida eterna, que o Senhor Jesus pode nos dar vida eterna. E assim, Pai, conforta, consola, restaura, Senhor, dá ânimo, Senhor. Que nenhum dos teus servos, Senhor Deus, venha desanimar, venha se afastar, venha apostatar da verdade bíblica. A verdade bíblica nos ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem crê nele tem vida eterna. Vence qualquer vírus, vence qualquer enfermidade, vence a morte, porque Jesus venceu e nos dá a vitória também. Obrigado por tudo, Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.